Lançando aqui o episódio 2, Carandiru, prisões que viraram mito. Depois daquele incidente com muitas mortes, 111 mortes, surgiu ou não surgiu o PCC? Foi concomitante ou foi o fator precursor? Está na fundação do PCC algo relacionado ao contexto. O documentário foi difícil, tem fontes clicáveis, as lâminas foram revisadas e tem também depoimentos de autoridades de época, de todos os lados dos direitos humanos e também da autoridades relacionadas ao Estado. Tá bem legal, siga a partir de agora. É um documentário misto, IA com a minha curadoria e fatos reais. Esse está bem legal. Siga com o Alessio a partir de agora. Na zona norte de São Paulo, 55 hectares abrigavam o maior presídio da América Latina. O Carandiru, projetado para 4.000 detentos, chegou a confinar mais de 7.000 pessoas ao mesmo tempo. 9 pavilhões. Um hospital. Uma cidade dentro da cidade. Uma cidade de condenados. 1920. O governador Washington Luiz inaugura a Casa de Detenção de São Paulo. A promessa era ambiciosa: regenerar criminosos através do trabalho. Disciplina. Ordem. A escola positivista italiana como modelo: transformar o preso em cidadão produtivo. Uma utopia penal que duraria pouco. O Estado enfrentava 3 crises: cadeias superlotadas, instalações herdadas do Império, insalubres e medievais, e nenhum sistema de recuperação. A resposta foi o Carandiru, uma aposta no otimismo reformista: trabalho, educação, disciplina. A crença de que instituições podiam transformar destinos. Uma crença que a história testaria duramente. O Estado enfrentava 3 crises: cadeias superlotadas, instalações herdadas do Império, insalubres e medievais, e nenhum sistema de recuperação. A resposta foi o Carandiru, uma aposta no otimismo reformista: trabalho, educação, disciplina. A crença de que instituições podiam transformar destinos. Uma crença que a história testaria duramente. A degradação foi lenta. Décadas de 50 e 60, população carcerária já excedia a capacidade. Anos 70, a criminalidade urbana explodiu. Políticas de encarceramento em massa. Nenhuma política de desencarceramento. Em 1992, mais de 7.000 homens ocupavam espaço projetado para menos de 4.000. Não era acidente. Era escolha política. Negligência institucionalizada. Não é? Entre os usuários de droga, nós filmamos droga, o pessoal tomando baque na veia, que era a droga da moda na época, né? Cocaína, água, injetava na veia. Cocaína com água? Diluía na água e injetava na veia. Quando cheguei no Carandiru, era só essa droga aqui. E aí a AIDS ia pro inferno, né? Porque imagina, fica cambada de maluco ali. Compartilhando a seringa. Pois é. Às vezes nem compartilhavam, mas lavavam no mesmo copo, sabe? Imagina. E aí eu fui ao Carandiru. Passamos um dia filmando lá. Como é que foi entrar no Carandiru? Pô, eu tomei um choque, né? Porque o Carandiru é uma coisa, uma cidade, né? As condições eram subhumanas. Celas projetadas para 8 homens abrigavam 20 ou mais. O ar era irrespirável. Saneamento precário. Tuberculose. HIV. Doenças que se espalhavam sem qualquer controle. A comida, quando chegava, era de péssima qualidade. Homens dormiam em turnos por falta de espaço. Pela definição internacional, era tortura. Tortura institucionalizada. Onde o Estado falha, a ordem encontra outros caminhos. Os próprios presos criaram sistemas de organização, lideranças naturais, regras de convivência, mediação de conflitos, distribuição de recursos escassos. A administração tolerava e, em certos momentos, incentivava. Não havia pessoal suficiente para controle direto. Nascia ali, embrionária, a lógica que depois seria formalizada em facções. A relação entre o Estado e os presos era definida por ausência e violência. Abandono crônico pontuado por repressões brutais. O Estado oferecia o mínimo: comida básica, saúde precária, vigilância. Nenhuma política real de ressocialização. Educação quase inexistente. Trabalho para poucos.
Os agentes penitenciários, mal pagos, em número insuficiente, operavam sob tensão constante. A violência no Carandiru não começou em outubro de 92. Entre 1980 e 1991, centenas de mortes foram registradas oficialmente. O número real, provavelmente maior. Conflitos entre presos. Doenças sem tratamento. Ações de agentes do Estado. Rebeliões menores ocorriam periodicamente. A violência era estrutural, não eventual. Era o produto inevitável de um sistema desumano. Os alertas vieram de todos os lados. Pastoral carcerária. OAB. Anistia Internacional. Até relatórios internos do próprio sistema prisional. Em 1991, a Secretaria de Segurança Pública produziu um relatório indicando alto risco de rebeliões de grande porte. Todos esses alertas foram ignorados. Governos sucessivos priorizaram outras agendas. A bomba-relógio seguia fazendo tic-tac. Direito penal, meu amigo, não é o direito punitivo por excelência. Ele pune, mas ele garante também a liberdade, a dignidade. Ele procura fazer com que a pena não se transforme em vingança. Ele procura aplicar a pena justa de acordo com a responsabilidade penal do acusado. Esse é o direito penal. Mas quando se fala isto hoje, se é execrado. Garantismo penal, isso não existe. Existe sim. E é preciso que a sociedade que aplaude este projeto e este discurso, esta cultura punitiva que tomou conta da sociedade, é preciso que a sociedade se lembre que o crime é um fato humano, é um fato social. Crime não é para bandido, crime não é para condenado. Cadeira de réu, banco de réu, tribunal, também serve para aquele que nada fez, mas poderá ser acusado sendo... 2 de outubro de 1992. Uma sexta-feira. No pavilhão 9, uma briga entre presos. A faísca inicial parecia comum, disputas por dívidas, desavenças pessoais. Mas o fogo se espalhou. A administração tentou conter o conflito com os recursos disponíveis. A velocidade da escalada deixou poucas opções. A decisão foi tomada: chamar reforço externo. Chamar a polícia militar. A decisão subiu a cadeia de comando. Secretaria de Segurança Pública. Governador Luiz Antônio Fleury Filho. A justificativa oficial era restabelecer a ordem. Proteger funcionários e presos. Mas a escolha foi reveladora. Em vez de equipes de negociação, tropas de choque. Em vez de técnicas de contenção, armas letais. Metralhadoras. Pistolas. Espingardas. A prioridade não era resolver. Era suprimir. 330 policiais militares. Tropas do Rota. Batalhão de choque. Armamento pesado. A entrada no pavilhão 9 durou aproximadamente 40 minutos. Os policiais alegaram posteriormente que reagiram a ataques de presos armados. Mas as investigações contariam outra história. Muitos corpos alvejados pelas costas. Corpos em posição de rendição. A desproporção entre ameaça e resposta seria questionada por décadas. A cadeia de comando permanece controversa até hoje. O coronel Ubiratã Guimarães comandou a operação no local. Mas quem decidiu enviar a PM armada? Quem autorizou o uso de força letal? Os testemunhos divergem sobre a existência de uma ordem explícita de atirar para matar. O que é documentado: não houve ordem efetiva de cessar-fogo até que a maioria das vítimas já estivesse no chão. A cadeia de comando permanece controversa até hoje. O coronel Ubiratã Guimarães comandou a operação no local. Mas quem decidiu enviar a PM armada? Quem autorizou o uso de força letal? Os testemunhos divergem sobre a existência de uma ordem explícita de atirar para matar. O que é documentado: não houve ordem efetiva de cessar-fogo até que a maioria das vítimas já estivesse no chão. Da Folha de São Paulo, recobrindo toda a primeira página, né? Então, justamente isso, né? Como naquele momento foi algo muito significativo, né? Por ser esse momento, eu diria, ainda, né? De transição política, mas também por ser em São Paulo, né? Pela escala também dos acontecimentos, né? Então, o que para mim ficou mais marcado, né? Foi esse impacto, digamos assim, público, né? A cadeia de comando permanece controversa até hoje.
O coronel Ubiratã Guimarães comandou a operação no local. Mas quem decidiu enviar a PM armada? Quem autorizou o uso de força letal? Os testemunhos divergem sobre a existência de uma ordem explícita de atirar para matar. O que é documentado? Não houve ordem efetiva de cessar-fogo até que a maioria das vítimas já estivesse no chão. A resposta do Estado foi a defesa. O governador Fleury declarou que a polícia havia cumprido seu dever. O processo judicial seria longo e tortuoso. Em 2001, o coronel Ubiratã foi condenado a 632 anos de prisão. Em 2006, a sentença foi anulada. Em 2013, alguns policiais foram condenados. Nenhum cumpriu pena significativa. Em 2018, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 26 anos depois, o massacre deixou marcas que atravessaram gerações. Para a população carcerária de todo o país, foi a demonstração brutal de sua vulnerabilidade absoluta diante do poder do Estado. Para os funcionários do sistema, a evidência dos riscos de um ambiente explosivo. O Carandiru se transformou em símbolo. Para uns, da brutalidade policial. Para outros, da necessidade de mão firme. Essa polarização persiste até hoje. O que mudou após o massacre? Quase nada. Algumas reformas administrativas. Mais atenção da imprensa às condições carcerárias. Mas a superlotação continuou. Novas unidades foram construídas sem resolver o problema de fundo. A violência institucional persistiu. O modelo de encarceramento em massa não foi questionado. Apenas sua gestão foi ajustada. Mudanças cosméticas num sistema que permaneceu essencialmente intacto. O Carandiru foi gradualmente desativado entre 98 e 2002. Em 8 de dezembro de 2002, os últimos presos foram transferidos. Os pavilhões foram demolidos. O pavilhão 9, palco do massacre, foi implodido em espetáculo televisionado. No terreno, hoje existe o Parque da Juventude. Um memorial discreto lembra as vítimas. A destruição física do Carandiru foi mais rápida e completa do que a transformação das políticas que o criaram. Fala, porra, mano, não é isso que eu quero pra mim. Olha o que o sistema faz com essas pessoas. Naquela época era tanta morte, não? Morte até umas horas e vai que vai. E se morria por nada. Pouco, por nada, né, doutor? O senhor Você sabe sabe disso. que uma vez eu estava no... Tinha um funcionário lá, seu Mauri Bonilha, lembra? Lembro. Careca, alto, lembro dele. E o Mauri, eu tanto enchi ele que ele parou de fumar. Aí um dia eu tô ali na Divina e vejo ele passar com um pacote de cigarro. Eu falei, ó, Mauri, você voltou a fumar, cara? E ele falou, não, doutor, não. O senhor acredita que eu tenho um preso aí no meu pavilhão que está ameaçado de morte porque ele está devendo um pacote de cigarro? É isso. Eu fui comprei esse pacote e olha quanto vale uma vida nesse lugar aqui. Ele valia um pacote de cigarro. Ou às vezes menos do que isso, né, doutor? Infelizmente essas leis internas são meio complicadas. 31 de agosto de 1993. A Casa de Custódia de Taubaté, conhecida como Piranhão. Uma unidade de segurança máxima para presos de alta periculosidade. Menos de um ano após o massacre do Carandiru, 8 presos fundam o primeiro comando da capital. Entre eles, Marcos William Zerbas Camacho. Marcola. Um detalhe importante, o PCC não nasceu no Carandiru. Nasceu em outra prisão. Uma prisão de castigo. O sistema prisional paulista pós-massacre era terreno fértil. Superlotação crônica em todas as unidades. Transferências constantes de presos entre presídios. Lideranças informais em cada pavilhão. Ressentimento generalizado contra as autoridades. E, crucialmente, comunicação crescente entre presos de diferentes unidades. Onde a autoridade legítima falha, autoridades paralelas surgem para preencher o vácuo. O contexto estava dado. O Estatuto Original do PCC, redigido em 93, é documento revelador. Seus objetivos declarados: lutar contra a opressão dentro das prisões, vingar a morte dos 111 presos do Carandiru, combater maus-tratos e torturas, promover paz, justiça e liberdade entre os presos. O massacre é explicitamente mencionado como agravo fundacional. Mas surge a pergunta metodológica: era causa determinante ou apropriação retórica de um trauma coletivo? Os elementos que conectam o PCC ao massacre são múltiplos. A proximidade temporal, menos de um ano. A menção explícita no Estatuto. A presença de sobreviventes do Carandiru entre os membros iniciais.
o discurso central de proteção mútua contra a violência do Estado, e o lema Paz, Justiça e Liberdade, formulado como antítese direta da arbitrariedade demonstrada em outubro de 92. Para muitos presos, o PCC oferecia o que o Estado negara: código, proteção e narrativa de dignidade. Mas outros fatores precedem ou independem do massacre. Organizações informais em prisões brasileiras existiam há décadas. O tráfico de drogas já era economia consolidada nas cadeias desde os anos 80. Lideranças carismáticas surgem em contextos de privação, independentemente de eventos específicos. O Comando Vermelho Carioca foi fundado em 1979, 13 anos antes do Carandiru. Quer dizer, como é que nós aceitamos que nós temos uma ordem social que leva ou que facilita a formação desses cânceres no meio da sociedade ali, no meio da cidade de São Paulo, e espalhados pelo Brasil hoje? O crack começou nos Estados Unidos nos anos 80. Nós tivemos mais do que tempo para nos preparar, para ensinar as crianças, para explicar quais eram os problemas. Não aconteceu nada aqui, nós ficamos de olhos fechados. E aí, em 92, o crack entrou em São Paulo. Eu estava na detenção, entrou na cadeia, no Carandiru, mas varreu o presídio, todo mundo fumava crack. Quando eu pegava um ladrão que dizia que não fumava, eu achava que era mentira. De 92. Precisamos definir termos. Em metodologia científica, causa direta implica relação necessária e suficiente. Se A acontece, então B acontece. Sem A, não existe B aplicando ao nosso caso. Se o massacre foi causa direta do PCC, a organização não teria existido sem ele. Essa é uma afirmação muito forte. Exige demonstração rigorosa. É diferente de influência. Diferente de contribuição. Diferente de catalisação. A pergunta, o PCC nasceu do massacre, implica causalidade direta. Os dados sustentam essa afirmação? Correlação significa que dois fenômenos ocorrem juntos, ou em sequência, sem que um necessariamente cause o outro. Catalisação significa que um evento acelera ou intensifica um processo que já estava em andamento. Aplicando ao caso, se o PCC surgiria de qualquer forma devido às condições do sistema prisional, mas o massacre acelerou sua formação e moldou seu discurso, trata-se de catalisação. Se o massacre apenas coincide temporalmente, sem influência direta, trata-se de correlação. Distinguir esses níveis é fundamental. O que os dados nos permitem afirmar com segurança? Que o massacre do Carandiru foi evento traumático de enorme impacto. Que o PCC surgiu menos de um ano depois. Que o massacre é mencionado no Estatuto Fundacional. Que sobreviventes do Carandiru participaram da organização. Que o discurso do PCC incorpora o massacre como agravo legitimador. E que as condições que favoreceram o surgimento, superlotação, violência, abandono estatal, existiam antes de 92 e persistiram depois. O massacre foi, no mínimo, elemento simbólico crucial para a narrativa fundacional. E o que os dados não nos permitem afirmar? Que o PCC não existiria sem o massacre. Impossível provar essa negativa contrafactual. Que o massacre foi a única ou principal causa. Múltiplos fatores antecedentes contradizem isso. Que os fundadores foram todos motivados primariamente pelo evento. Motivações são complexas e individuais. Nem que a menção no Estatuto reflete causalidade real ou apropriação retórica posterior. A resposta honesta à pergunta central é: o massacre foi componente significativo de um processo multicausal. Funcionou como catalisador e símbolo fundacional. Este documentário baseou-se em fontes primárias, documentos oficiais, reportagens de época, registros judiciais e secundárias, pesquisas acadêmicas, livros, análises especializadas. A conclusão metodológica é clara. O massacre do Carandiru foi catalisador histórico e símbolo fundacional do PCC. Mas não sua causa única ou determinante. O PCC emergiu de condições estruturais do sistema prisional brasileiro. Condições que antecediam o massacre. Condições que persistem até hoje. A pergunta, nasceu do massacre? Admite resposta matizada. Foi inspirado por ele, legitimado por ele, mas não causado exclusivamente por ele. Como informações adicionais, na descrição deste documentário, existirá disponibilização do making-of, aonde podem ser encontradas as fontes clicáveis com o arcabouço científico suprarreferido. Muito obrigado, e até a próxima! Se gostou, ative o sininho, se inscreve, dê um like, que é o que motiva para que novos documentários como esse aconteçam de fato e para que o algoritmo do YouTube o espalhe, por entender sua relevância.
operação realizada com sucesso. Tivemos a inclusão dos pavilhões pelo governador Fernando Alckmin. Logo depois do massacre do Carandiru, a gente teve a eleição do governador Mário Covas, naquele momento muito comprometido com uma pauta de direitos humanos. E ele começa a remodelar o sistema penitenciário, tendo a implosão do Carandiru como objetivo principal.